Bom, a gente está aqui no curso de Engenharia de Controle de Automação, né? Matéria Instrumentação Eletrônica. A gente está aqui no 7º período. Bom, a gente vai discutir agora os sensores de pressão. E nós temos aqui o primeiro é o manômetro, né? O manômetro do tipo elástico, tá? Bom, é bastante interessante o manômetro, porque ele vem exatamente lá, em 1676, né? Robert Hooke, né? Ele achou a equação da força aplicada junto com a deformação sofrida, né? O modo elástico. Então, vamos discutir aqui os princípios que a gente tem aqui. Bom, então, todos que a gente vai passar aqui agora seguem exatamente esse mesmo princípio, porém, eles possuem ranges diferentes. Tá legal? Então, a gente vai ver primeiro o Bourdon, tá? Depois a gente vê o diafragma, o Foley, e aí o cápsula a gente não vai verificar, porque hoje existe dispositivos mais interessantes com esse grau de medida aqui. Bom, então vamos explicar o que seria o Bourdon, tá? Né, aqui tem os tipos de Bourdon, tá legal? Mas aqui mais na frente, aqui na apostila, aqui tem uns desenhos melhores, a gente vai adiantar certinho. Ó, gente, o Bourdon, primeiro, o que ele não é? Ele não é uma língua de sogra. Tá? O pessoal fala, é uma língua de sogra. Tal. Não, o Bourdon não é uma língua de sogra. Tá? Porque uma língua de sogra, como é que ela é feita? Você pega, digamos, o papel, uma lâmina, né? Aí você põe ela embaixo, e aí você enrola. Na hora que você enrola, aí na hora que você sopra, ela vai e volta, né? Que seria o detalhe da língua de sogra. O Bourdon, ele tem um aspecto diferente em relação a isso, porque se a gente olhar nesse desenho aqui, ó, a área interna, então se eu vou dar uma aumentada aqui, ó, a área interna, ela é menor do que a área externa, entendeu? Então ele é construído de tal maneira que a área interna, como se eu colocasse uma chapa aqui dentro, até alguns são até soldados mesmo, ele tivesse uma área menor que a externa. Tá? Então, ele gera esse formato C aqui devido a uma construção física. Tá? O formato, no caso aqui, o helicoidal, né, é a mesma coisa. Ó. Então, você tem aqui exatamente essa chapa, essa lâmina aqui que foi feita aqui, tá? Da volta, depois ela é soldada, digamos aqui na beiradinha, por uma outra maior por cima, né? Então, isso forma o detalhe do espiral. Enquanto o helicoidal, ele segue o mesmo princípio, só que ele expande lateralmente, né? Enquanto o espiral, ele aumenta no sentido, na mesma direção que foi aplicada a pressão, né? Esse aqui tem um deslocamento diferente, tá? E o bordão tem o mesmo princípio também do espiral, só que ele dá menos volta, tá? Bom, o que vai acontecer importante em relação ao Bourdon, tá? Então, o Bourdon, apesar de ser mecânico, nós vamos fazer ele ficar eletrônico, tá? A gente vai mostrar isso, como é que funciona, vocês aguardem um pouquinho que agora eu vou falar para vocês, a matéria agora tomou uma dimensão um pouco diferente. A partir de agora eu não vou ficar muito concentrado nas equações mecânicas que serão convertidas em elétricas, não. Eu passei aqui a ideia, tá certo? Como é que a pessoa desenvolveu a parte mecânica para isso virar elétrico, esse cara é o que tem que ganhar o prêmio. Tá? Então, que fique claro para vocês o seguinte, a coisa mais difícil que tem é desenvolver dispositivo de captação, né? Os transdutores, os sensores. Tá? A arte de você pegar uma coisa com variação mecânica e ela automaticamente virar eletroeletrônica, que aí é o desenvolvimento. Tá? O detalhe de jogar isso no display, jogar isso no microcontrolador, isso é a parte simples, não é a parte complicada. Bom, então, o que vai acontecer na parte do bordão? Eu tenho um videozinho, vou até encontrar ele aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que ele vai poder explicar facilmente isso. Vou só procurar aqui. Achei. Dimensões didáticas.
Aí, ó, tem isso aqui, tem esse videozinho aqui, o Bordeaux, tá? Então, a primeira, do Senai, gente, mas ficou muito legal isso aqui, sabe? Ficou muito legal mesmo. Primeiro aspecto que a gente tem que entender é que o manômetro, ele é sempre ligado, né, ele é rosqueado do jeito que ele fique próximo às paredes do duto, tá? Por que ele tem que ficar próximo às paredes do duto e não necessariamente essa parte de medição ser ligado ao centro do duto? Quem seria capaz de falar para mim? Né? Qual que seria? Escrevendo aí, pode falar. Por que que eu vou rosquear o manômetro, né, e procurar ele deixar mais próximo das paredes? Neve? Nem ideia. Eu dei aula de semana passada. Desculpa, eu dei aula de segunda-feira. Não pode esquecer não, gente. Quais são os dois tipos de pressão que existem dentro do duto? Eu passei as duas lá, eu passei para vocês, com certeza. Ô, Albert, Oi, sim. seria porque na parede está medindo a pressão estática, né? Perfeitamente aqui, ó. Então, vamos colocar. Aqui tem um desenho, achei aqui na internet. Tá vendo, ó? Então, o que que acontece? Tá vendo, ó? O manômetro, ele tem que ser colocado do jeito que fique mais próximo possível exatamente da parede, que é a pressão estática. Se ele tender a... Vamos ver aqui nesse desenho. Aqui eu acho que não tá mostrando. Se essa parte dele aqui tivesse ligada e o duto ficasse na parte central, ele estaria achando a pressão dinâmica. Então, a pressão dinâmica tem pressão menor. A pressão estática tende a ter a maior pressão. Então, quando ele é instalado, ele é construído de tal maneira que ele procure ficar com essa parte aqui. Você pode ver que, o roscamento aqui tem até uma porca para cima. E não a porca dentro exatamente do duto, tá vendo? O roscamento está por fora para justamente procurar deixar ele ficar mais próximo possível em relação à parede do duto interna, encontrando realmente o que o colega falou aí, é a pressão estática. Então, o manômetro encontra pressão estática. Ficou claro aí, gente? Me ajuda aí, escreve aí, não sei. Ou fala, ok, joia. Beleza. Então, o que, que vai acontecer? Tá? Então, vai ter um sinal de pressão a medir, né? Ele vai começar a vir aqui e ele vai ocupar aqui dentro do bordão. Tá? Aqui está mostrando a seção do bordão, aqui seria o corte, tá? Se eu fizer um corte aqui, esse aqui é o formato dele, tá vendo? Ó? Então, para fazer esse formato aqui, gente, às vezes essas pontas aqui são soldadas, entendeu? E faz uma solda mais ou menos vindo assim, ó, para fazer com que essa área interna seja menor que a área externa, tá? Não é um duto que você pegou e envergou, não. Se você fizer isso com duto, vai dar umas ruguinhas aqui, né, gente? E essas ruguinhas do jeito que são feitas aí, elas vão impedir exatamente do manômetro trabalhar do jeito correto, tá? Então é a área interna, é como se fosse uma chapa, e aqui se tivesse uma outra com uma área maior, né? Então aí você soldou as pontas aqui, fez uma conexão única, e é do jeito que é feito. Então vou injetar pressão então. Injetou pressão, ela ocupou, ela ficou feliz da vida. Tá vendo? Ó? Ficou feliz, ele achou que a pressão estática, né? A pressão estática foi e ocupou, tá certo? Vai distribuir aqui nas paredes do bordão, né? Não vai ter nenhuma diferença de pressão praticamente considerável aqui, né? Na hora que eu vou bater, eu vou aumentar mais um pouco a pressão. Na hora que eu aumentei um pouquinho a pressão, você pode ver que ele tentou exatamente, ele sofreu uma deformação elástica, de acordo com a lei de Hooke. Tá vendo? Ele deu uma aberturazinha aqui, ó. Se eu aumentar mais ainda a pressão, lá, ele aumenta mais ainda. Tá vendo? Eu vou aumentar mais ainda a pressão. Lá, até que chega um certo ponto que ele sofreu uma deformação que vai ser uma relação da pressão, né? Ou seja, a pressão estática que está dentro desse duto aqui, se ela aumentar, ela começa a deformar, logicamente, o bordô aqui, tá certo?
e lá, ele vai aumentando e pode diminuir também. Então, o que vai acontecer? Se a pressão aumenta, abre mais. Se a pressão diminui, ele tem que fechar e aí fica mudando, né, a característica da seção. Então, vamos continuar aqui. Agora, vamos verificar como é que você transformou isso em uma leitura mecânica. Tá? Então, agora você tem esses dispositivos aqui, né, essas partes mecânicas aqui, você tem essa engrenagem aqui, e automaticamente, à medida que a pressão vai aumentando aqui, ele vai querer exatamente abrir. Né? Então, esses milímetros, um pouquinho que vai abrir aqui, isso gera uma volta mecânica aqui, né? Só uma transformação mecânica, e esse aqui vai virar um deslocamento angular. Quer ver aqui? Olha só. Ficou normal. Lá, foi. Pronto. Tá vendo? Então ele aqui marcou, sei lá, 100 PSI. É uma pressão extremamente alta, né? Então aumentou é porque o material daqui, quando ele não está sob nenhuma ação de uma pressão interna, ele tende a voltar à situação normal, e aí ele começa a abrir, lá. Tá vendo? Olha lá. Aumentou, tal, marcou 500, e agora ele voltou a diminuir. Tá vendo? Tudo tranquilo, certinho. Coisa. Bom, então agora eu faço uma pergunta para vocês, né? Como é que a gente taca eletrônica nesse trem aí? Pode falar aí no microfone. A aula agora mudou totalmente. Agora a aula é mecânica com eletrônica. Como é que é aí? Pode falar. Pode dar sugestão, não precisa ficar com vergonha, não. Amplificador operacional? O amplificador operacional é depois, porque como é que você vai colocar um amplificador operacional nessa parte mecânica aí? O amplificador operacional, ele faz conta matemática analógica. Para ele fazer conta analógica, conta matemática analógica primeiro, ele tem que perceber variações de sinais. Ele faz a conta, ele não faz a variação. E aí? Suggestions, por favor, suggestions mesmo. Essa parte mecânica pode ser ligada numa resistência? Interessante, né? Então, por exemplo, se eu colocasse um resistor aqui, tivesse uma parte fixa, à medida que a pressão vai aumentando, ele poderia, por exemplo, puxar esse resistor, não é isso? Né? Ele puxando esse resistor, então o que é resistência? Resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, se você estiver puxando esse resistor, você aumentou o comprimento dele. Então, quer dizer que se aumentar a pressão, aumentaria a resistência. Perfeito, pode ser sim. Perfeito, Leandro. Muito bem. Alguém tem outra sugestão? Imagina aí, por favor. Pode falar aí, gente. Ninguém mais? Só o Leandro aí, gente? Como é que eu poderia fazer isso também, virar uma variação eletroeletrônica? Vamos lá, meus amigos, vocês fizeram também comigo circuitos. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, ué. Nada! Eu vou pegar um caboclo aqui, vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Aí, Alberto, boa noite. Boa noite. Eu sempre sou o primeiro, hein? Você não tem sugestão aí, cara? O que você poderia fazer se virar eletrônica aí? O amplificador operacional é o componente que faz a conta. Ele vem depois, né? Ele não vem antes. Então, eu tinha pensado, depois da sua resposta que você falou do amplificador operacional, eu pensei como um resistor também, como se fosse um potenciômetro, movimentar lá mecanicamente, né? Mas o resistor já falaram aí. Então, cara, eu sei que, assim, não sei se poderia ser, mas alguma coisa, porque eu sei o seguinte, tem os sensores de proximidade que são indutivos e capacitivos. De repente, poderia ter algum sistema tipo esse que... elementar. Não, elementar. A minha aula é elementar. Isso aí é avançado. Elementar. Coisa elementar para colocar ali para poder medir.
elementar. E aí? Diferente de resistor, eu não consigo pensar em nada. É mesmo, gente? Então, tá, vou pegar um outro caboclo aqui. Cleiton, boa noite. Coloca uma coisa elementar aí. Consegue, Cleiton? Opa! E aí? O que você colocaria de elementar que você já estudou comigo? Olha, agora, porra, aí peguei. Que você já estudou comigo, você fez circuito comigo, que eu pudesse ali fazer uma variação de uma variável elétrica. Como é que eu faria isso? Ah, gente, vocês estão brincando comigo. Você colocaria divisor de tensão, talvez? Não, lá, ó, o Cleiton respondeu, pensei num capacitor. Pode. Ah, beleza. Seria um capacitor. Se você colocasse um capacitor aqui, ó. Aí o que acontece? À medida que a pressão está aumentando, esse capacitor está afastando as placas. Capacitância não é permissividade vezes a área dividido pela distância. A área da placa não trocou. A área da placa continua a mesma. Mas a distância entre as placas sofreu uma variação. Isso vai variar a capacitância. Então, se aumentar a pressão, o que vai acontecer? Como é dividido pela distância, a capacitância tende a diminuir. Entendeu? Então você usa um elemento capacitivo. Mas pode fazer isso? Ah, lógico que pode, é o direito seu, você quer fazer isso aí, não tem problema nenhum, não. Se ele atende aquele range, é outra coisa. Ah, tá. Então, vamos ver agora um outro aqui. Frederico, outra sugestão aí. Um falou resistor, o outro falou capacitor. Você tem uma outra sugestão aí? Eu falei resistor também, o potenciômetrozinho aí, divisor de tensão. Já falou aí. Outros. Nada de Ohm e nada de Faraday. Nada. Nada? Mais nada? Quem tem um indutor? Indutor? Então, olha que coisa legal. Você está falando assim, gente, eu vou colocar um indutor ali. O que é um indutor? O indutor, ele possui espiras, tá certo? E aí existe uma relação entre a área da espira, o tamanho do indutor. Então, se você colocasse um indutor ali, Frederico, você teria uma espécie de uma mola puxando e abrindo. Iria variar a indutância? Sim, vai variar a indutância. Mas o que você acha que poderia acontecer com isso? Você acha, não? O que você acredita que aconteceria se você pegasse o indutor e começasse a puxar ele e voltando? O que você acredita que poderia acontecer? Esticar ele? Porque o que é a indutância? O indutor, a sua equação depende da área da espira e do comprimento do indutor. Tem lógico, os outros materiais não é certinho. Mas se você colocasse um indutor aqui, e aí ele aumentasse a pressão, ele começasse a puxar o indutor, ele ia aumentar o L do indutor. Isso. Não é isso? Uhum. Mas se você fizesse aí, você fizesse isso aí, o que você acha que poderia acontecer? Tá? Gente, é para ser crítico mesmo. Tá? A matéria... Se variar demais, você não ia conseguir controlar, né? Cara, você está verificando que esse negócio de ficar puxando o indutor, não dá. Não, você não vai fazer isso com o indutor. Se você fizer isso com o indutor, ele vai e volta aí, né? É igual chiclete, você vai pega o chiclete, você puxa, ele não demora um certo tempo para voltar à situação normal. Isso chama-se conformidade elástica. Então, então não tem jeito de usar indutor. Não, tem jeito de usar indutor sim. Mas peraí, como é que eu vou usar um indutor nessa jogada aí? Pronto, então tá aí. Eu posso colocar capacitor, eu posso colocar resistor e eu posso ligar um indutor também. Quem tem uma ideia de como é que eu poderia colocar um indutor aí para fazer esse acoplamento mecânico? Gente, agora vocês estão entendendo que vocês vão parar de falar a palavra sensor. Vocês agora falam assim, eu tenho um manômetro, eu tenho um bordon, eu tenho uma placa de orifício, porque agora vocês têm que entender qual que é o elo mecânico que faz a excitar a eletrônica para eu jogar isso no amplificador operacional. Esse que é o objetivo da matéria. Porque pegar o sensor já está calibrado que você compra e jogar ele no microcontrolador, ligar isso no Arduino, isso é a coisa mais fácil do mundo. O que é difícil é criar a ligação mecânica
com a eletrônica. Que não é que seja o objetivo do curso, mas você entender, falar assim, não, cara, isso é difícil pra caramba, porque isso tem robustez, isso tem range, isso tem sensibilidade, isso tem zona morta, se você for ligado na saída do indicador, tem confiabilidade, tem repetibilidade, tem tudo que eu aprendi em estatística. E aí você vai entender, pô, esse aqui é baratinho, aí você tem que custar R$1. Ah, lógico, a molinha é simplesinha, o negócio você, não, o negócio ali é para colocar um foguete da NASA, o negócio ali, se eu soprar, ele pega. Um custa R$1, a outro custa $1 milhão. É isso que vocês têm que adquirir nesse conhecimento. Então, vamos lá. Como é que eu poderia, então, né? Porque ligar o resistor, o pessoal verificou, como se fosse um potenciômetro, ele estivesse girando o potenciômetro, ou como se estivesse pegando a resistência, puxando a resistência um pouquinho. Beleza, tá certinho. Capacitor aproximou e afastou as placas. O indutor, se você for fazer a mesma coisa com o indutor não vai dar certo, porque o indutor é uma nhaca. Eu já até falei isso para vocês. O indutor, ele é um componente eletrônico que ninguém gosta de mexer com ele. Tá? Porém, ele tem algumas vantagens. Neste caso específico, ele é melhor que o resistor e é melhor que o capacitor. Você acabou de falar que você esticar com ele, então tem que fazer um acoplamento diferente nele. Como é que eu faria esse tipo de acoplamento? Aí que tá a pergunta, cara. Entendeu? Você vê que os caras são brilhantes. Né? Os caras pegam exatamente uma característica, verificam, opa, ficou melhor, aí o cara desenvolve um produto e reforça. Quem teria uma ideia de como é que eu poderia ligar um indutor aí? Que não fosse ele, logicamente, esticando e comprimindo. Quem teria uma ideia? Poderia ser com variando, porque como esses acoplamentos aí poderiam ser metálicos, por exemplo, você chegando, você aproximando-se do indutor por questões magnéticas, você variasse a corrente, porque o sensor indutivo funciona assim. Quando você chega a algum equipamento metálico próximo a ele, ele atua reconhecendo porque varia o campo magnético. Então, estou imaginando que o acoplamento aí mecânico metálico próximo a ele, variando esse campo magnético, poderia dar esse valor de corrente na saída variado. Interessante, cara. Legal. Legal. Não é exatamente desse jeito, mas você chegou bem próximo, tá? Ficou legal. Você associou um com lá, só que o outro ele tem um jeito diferente. Entendeu? Aí, por exemplo, assim, quando eu for explicar o sensor indutivo, o Alberto, eu vou explicar para você como é que uma guitarra funciona. Você fala assim, que é isso, cara? Se você entende como é que funciona uma guitarra, você entende como é que funciona o sensor indutivo. Entendeu? Que é uma aplicação magnética, você está correto, mas não é necessariamente desse jeito. Mas não estou falando que você pensou bem, o importante é pensar, cara. Entendeu? Tá, não, fiquei muito feliz. Parabéns aí. Mas não é exatamente isso aí, não, tá bom? Albert. Oi, Gustavo, pode falar. Oi. Eu acabei de lembrar de um negócio que você falou na aula de circuitos 1 com a gente. Que eu lembro que uma das possibilidades era meio que alterar a posição do núcleo do indutor para mudar a permeabilidade. E aí mudava o indutor. Perfeito! Vamos ver então, perfeito. Aí, ó. Perfeito, cara. Perfeito. É isso aí mesmo, cara. Então, olha só que coisa legal, gente. Olha só. Agora você colocou um indutor. Ô, gente, por que vai usar o indutor? Por que vai usar o capacitor resistor? Não é o objetivo da aula. Porque tem fabricantes diferentes. Os fabricantes diferentes, eles pesquisam, eles testam, faz valor do laboratório. Então, tem gente que vai conseguir fazer um produto bom desse com variação de resistência elétrica. Vai ter uns que vai fazer, não, eu quero apostar no capacitor. O cara vai lá, usa capacitor, ou é capacitor de material de não sei o quê, ele vai usar o de elétrico de não sei o quê, ele vai lá e achar o produto, aí vai lá e faz uma patente daquilo ali. Esse exemplo aí, que eu sei, digamos assim, boa parte dos que eu conheço são indutivos. Por que que é? Porque os caras descobriram que é melhor. E foi que o Gustavo falou aqui agora. Ele falou, então é o seguinte, o indutor, ele tem a área do enrolamento, ele tem o tamanho também do indutor, mas ele tem também o seu núcleo. Então,
eu posso fazer o núcleo sofrer variações. É como se eu estivesse arrancando o núcleo do indutor. Então, Alberto, fica um pouco diferente do que você falou aí. Quer ver? Porque olha só, eu vou injetar uma pressãozinha aqui. Ah, aplicou pressão. Tá, vou aplicar de novo. Ah lá, ele puxou um pouquinho. Ou seja, antes você tinha um núcleo todo ocupando exatamente esse indutor. Se aumentou a pressão, ele foi lá e arrancou um pouquinho. Lá, arrancou um pouquinho. Esse pouquinho que ele arrancou aqui, ele modificou a indutância. Ele modificou um pouquinho a indutância, então quer dizer que ele variou a reatância. Se ele variar a reatância, ele vai variar a impedância. Se você variar a impedância, você varia o Rho. O instrumento voltímetro, por definição, ele encontra o Rho, que vocês já viram em circuitos 2. Vocês aprenderam o domínio do tempo e o domínio da frequência. Então, quando você tem lá 127 ângulo zero, aquele é o valor eficaz. Mas acontece o seguinte, todo valor que você acha de Rho de impedância, né? Por exemplo, lá, vou fazer um exemplo bastante clássico. Você coloca lá um resistor de 4 ohms em série com um indutor de J3. O que você vai encontrar naquela brincadeira? Você vai achar 5 ângulo 36 mais ou menos lá que você vai encontrar. Se você pegar um impedancímetro, ele vai marcar o 5. Se você pegar naquele mesmo componente e colocar um ohmímetro, ele vai lá e marca o 3, ele marca o 4. Se você colocar um indutivímetro lá, ele vai achar o valor do indutor de acordo com a frequência que estiver passando, exatamente em relação àquela indutância. Então, olha que coisa interessante. Você está verificando, se você aprender a criar um impedancímetro, você é capaz de entender como é que você pode achar uma grandeza, porque esse circuito aqui, ele é praticamente indutivo. Ele deve ter a resistência do indutor, tem, só que ela é pequena, né? O Z seria um R pequeno, tendendo a 0 mais um J, XL. Então, você injeta uma frequência nesse circuito, aí ele colocou uma bateria contínua, né? O rapaz só foi infeliz nesse detalhe. Você joga um valor alternado ali, um sinal do domínio do tempo, ele gera uma indutância, gera uma reatância indutiva, que somada à sua resistência interna vai gerar uma impedância, que uma vez a tensão aplicada nessa impedância vai gerar uma corrente fasorial. Aí você joga aqui no amplificador operacional, mata o sinal, joga no microcontrolador e te dá para você o valor. Tá vendo? Então, olha que coisa legal. Essa minúscula variação que você fez aqui depende de tudo que vocês viram antes. Sensibilidade, precisão, exatidão, repetibilidade, tudo de novo. A construção disso aqui a gente só está apertando, né, o botãozinho aqui do play. Essa animação é muito legal, feita por esse rapaz aí, né, Fernandes Raimundo, fez em 2005 esse cara. Nunca mais eu vi uma coisa tão bem feita igual esse cara fez aqui. Mas ele mostra claramente isso, tá vendo aqui, ó? Então, tá mudando, sim, a permeabilidade da indutância. Então, aqui é uma mudança da permeabilidade. Por que o cara achou melhor a permeabilidade? É porque ele pesquisou, que ele desenvolveu. Pode ter um fabricante que fez via variação de resistência elétrica. Pode ter um que mexeu com capacitância. Sem problema nenhum. O então quer dizer que o basicão são os 3. Em elementos passivos, são somente os 3. Variação de resistência, capacitância e indutância. Ah, então na eletrônica, a eletrônica tem semicondutor. Semicondutor não é um dispositivo linear. Como ele não é um dispositivo linear, então você tem que, assim, então ele não é utilizado? Não, é utilizado indutor, é utilizado semicondutor, sim. Só que você tem que ter umas regras. Regras de linearização. Você tem que pegar o comportamento dele e jogar numa tabela. E essa tabela aí, depois você manda o microcontrolador e vai lá, analisa a tabela e te dá a resposta. Que seria o aspecto aí. Então tá aqui, olha lá, bonitinha lá. Ah, tá vendo? Ó? Então, então, neste caso aqui, esse circuito aqui, como eu estou tirando o núcleo de ferrite dentro desse indutor, ele está diminuindo a indutância. Ele está diminuindo, inclusive está diminuindo a reatância indutiva.
tá? E o ponteiro está marcando mais ou menos aqui, tudo bem. Poderia ser o contrário? Poderia sim, ele está puxando e jogando mais indutor dentro do ciclo. Pode, o 52 faz do jeito que você quiser, gente. Você tem que ter uma variação que consegue pegar isso. Olha lá, o negócio foi, e aí depois ele volta, olha lá, tá vendo? Ó? Então tá aqui a situação. Né? Aí o cara colocou os materiais, bronze fosforoso, a gente, pro cara chegar e falar assim, poxa, eu vou montar um bordão que ele vai ser de latão, ou que ele vai ser de cobre berílio, e ele vai ter o tamanho tal, e ele vai ser... Isso que é o tchan da instrumentação. É como é que o cara pegou essa mecânica e fez ela compatibilizar com a eletroeletrônica. Aí acabou. Por isso que a coisa é muito cara, porque é difícil desenvolver isso. Você pegar um código de um microcontrolador lá, você acha várias páginas na internet, como é que faz um... Agora, criar o elemento, cara, nossa, é difícil demais, cara. É muito caro, é muito difícil. Porque o que acontece? Tem ranges para tudo. Então, por exemplo, só para fazer um comentário para você entender, pode ser que para resistência, tá? Digamos, vai ter um aluno aqui no futuro vai ficar especialista em manômetro, tá? Para achar pressão. Pode ser que ele chegue assim com assim, para mexer com pressões, por exemplo, de 0 a 10 psi, é melhor usar resistência. Porque a resposta ele fica mais sensível, ela fica melhor, tem mais robustez. E, sei lá, de 10 a 100, o range ele é melhor para capacitor. Ah, porque o outro ali vai dar um erro, ou às vezes o resistor vai esticar mais do que tinha que esticar e o negócio dá problema. Ah, o capacitor aqui já consegue compatibilizar. E acima de 100 PSI, sei lá, seria indutor. Gente, essas experiências que são feitas em troca de material e exatamente de resposta, que é o que gera patente. Tá? E é aí que está o pulo do gato da história, que é uma coisa que eu sempre venho falar com vocês, alunos do curso de automação, para vocês abraçarem também o pessoal da mecânica também. E eu falo isso também o pessoal da mecânica para abraçar vocês também. Sabe? De entender que o que o pessoal da mecânica sabe, eles sabem... eles têm uma coisa que nós da eletroeletrônica não temos, né? Eles têm critério de precisão assim nanométrico, sabe? O negócio eles foram treinados para isso. Se você pegar uma rosca de 100 milímetros e colocar 99, o negócio não rosqueia. Nós da automação e da eletrônica, a gente é meio, digamos assim, não é avacalhado, a gente tipo assim, a tensão é 127, mas se tiver 126 a gente aceita. Se tiver 128, assim, é lógico, porque a variável elétrica ela tem que variar mesmo. Você não consegue ter um sistema que vai marcar no voltímetro na cabeça o 127 não vai trocar nada, sempre vai trocar. Mas na mecânica isso não existe, não. Na mecânica 100 é 100. 100,0 é 100,0. 100,000 é 100,000. Então, aí que tá o legal. Quem for um dia tiver a oportunidade de mexer com desenvolvimento, aí você vai entender a importância do engenheiro mecânico, porque o engenheiro mecânico ele vai pegar aquilo ali. Aí você imagina que você tem agora o engenheiro de materiais. Pô, o engenheiro de materiais é o cara que vai chegar e vai assim, peraí, você está querendo que gere aquele tanto de abertura ali, de X milímetros ali? Pô, então é melhor usar o cobre berílio 10, 15, 30% de cada um. É o cara que descobre o material para fazer aquela deformidade. Tá vendo? Então, para a criação desse manômetro que vocês estão verificando aí, no mínimo, teve um engenheiro metalurgista, ou um engenheiro de materiais, que é o cara, metalurgista seria mais de fundição, né? Teria um engenheiro de materiais que fala assim, opa, o material para fazer isso aqui é isso aqui, que vai fazer isso aqui. Aí um engenheiro mecânico vai lá, calcula, monta, manda usinar, manda fazer aquilo ali para poder ter o deslocamento mecânico da melhor maneira possível. E aí, chega nós da automação da eletrônica e fala, você tem que fazer isso aqui, girar tanto para acontecer isso aqui, porque agora daqui para frente, na hora que você me der o valor da variação da resistência, da capacitância, eu mando o microcontrolador e a gente mede e monta o aparelho. Tá? Comentários, por favor?
Por enquanto tá tranquilo, Albert. Beleza. Comentários, alguém para fazer um comentário também? Vou pegar um caboclo aqui. Vamos ver aqui. Jair, boa noite, como é que tá as coisas? Boa noite, professor. Estamos acompanhando aí, devagar e sempre. Tá. Deu para entender a sacada do negócio? Deu. Tá. Então, assim, verificar que tem regra para tudo. A regra, gente... Então, olha só, vamos voltar de novo ao primeiro capítulo. Eu passei para vocês o conceito de range, que é o valor máximo e mínimo possível de uma variável. Então, o que acontece? Vamos colocar uma coisa meio absurda no universo. A gente vai colocar um valor de 0 a 1000 PSI. Então, de 0 a 1000 PSI, então, por exemplo, nesse caso aqui, estou exagerando, tá, gente? O que acontece? Você vai utilizar o Bordeaux nas pressões mais altas. Então, se eu tivesse, por exemplo, que achar pressões de 0 a faz de conta que uma escala de limite industrial. Então, as pressões maiores estão acima de 500 PSI, por exemplo, assim, tal. Só para vocês terem uma ideia. Então, de 500 a 1000, eu tenho que fazer isso com Bordeaux. Porque o engenheiro de materiais, ele vai ter que me passar um material que o Bordeaux, de acordo com a conformidade, ele não se autodestrua. Porque também pode acontecer uma outra coisa, gente. Imagina que o cara fala assim, ah, não, eu vou montar um Bordeaux de aço inoxidável, por exemplo, assim. Pô, então a pressão que você tem que injetar nele ali, ela tem que ser tão alta para gerar essa conformidade. Porque senão ele não vai com essa conformidade. Você vai injetar a pressão e vai ficar parado. E aí, se você tentar pegar uma pressão extremamente baixa, igual o quarto na hora de atmosferas, mais ou menos, igual um balão, por exemplo, assim, na hora que você injetar no lá, se ele for de aço inoxidável, não desloca nada. Então você está verificando, peraí, cara, então, poxa, eu tenho que me preocupar com o range. Estou falando aqui, mexer com desenvolvimento, tá, gente? Eu tenho que me preocupar com o range, eu tenho que me preocupar exatamente com o fundamento e o tipo de sinal que vai capturar. Aí você verifica, pô, o trem é complicado. E assim, vai ter soluções inacreditáveis que o homem fez na área de instrumentação, que você fala assim, gente, como é que o cara imaginou isso, cara? Você fala assim, nossa, o cara foi muito criativo. Por exemplo, o medidor eletromagnético de vazão, eu acho que é uma das coisas mais interessantes que eu já vi na minha vida. Né? Você vê o negócio e fala assim, gente, como é que o cara imaginou isso? E aí o coisa tem fundamento de acordo com a lei de indução de fábrica. Mas vamos continuar então. Beleza, então? Vamos lá, então. Então tá aqui o Bordeaux, acho que eu já expliquei. Agora vamos para as características também, porque tem gente que vai mexer com manutenção. Né? Não é todo mundo vai mexer com desenvolvimento, mas você tem que passar por manutenção também. Então tá aqui, ó. O Bordeaux, tá? Ele pode ser do tipo C, ele pode ser do tipo espiral ou do tipo helicoidal, tá? O que eu trabalhei mais na minha vida foi com espiral, tá? E com C também, mas particularmente mais o espiral. Por que existe esses três tipos aqui? Tá legal? Então vamos entender agora na construção mecânica deles, tá? Aqui está mostrando por dentro como é que é um manômetro, tá vendo? Ó, vem a pressão estática, ele está aqui no Bordeaux, então ele vai sofrer um deslocamento aqui, vai movimentar essas partes mecânicas aqui e vai gerar uma movimentação angular, né? Lembre-se que tem span, lembre-se que tem resolução, lembre-se que existe range e existe também aquele iniciozinho. Vocês lembram que eu na aula passada com o negócio do indicador lá, né, que ele não era linear, porque o iniciozinho dele não pegava? Então vai acontecer aqui a mesma coisa, entendeu? No início ele demora para arrancar, depois ele arranca. Tá? Aí depois você entendeu, mas peraí, como é que a gente resolve isso? É na especificação da utilização do manômetro. Tá? Vamos aguardar que a gente chega lá certinho. Bom, então o que acontece? Por que eu preciso de entender... Aqui está um desenho mais interessante, né, que é a parte interna. Mostrando aqui o conexão, o batente e tal, o soquete e tal. Mas assim, qual que seria... Aqui, ó, tem uns desenhos muito legais aqui, ó. Por que
eu gastaria... Então, agora pode continuar comentando aí, tá, gente? Por que eu deixaria de utilizar o bordão do tipo C para usar o espiral? Vamos comparar os dois aqui, ó, tá? O espiral e o C. Escrevam, falem, por favor. O que você consegue verificar, né? Seguindo os conceitos que eu falei antes, do capítulo 1. Vocês podem ver que tudo eu estou pegando capítulo 1, estou voltando de novo para cá de novo, seguindo os mesmos conceitos. O que você consegue analisar? Quer que eu melhore a pergunta, então? A espera para fazer aplicações mais... Bom, acabou, Leandro. Obrigado. Falou tudo. Robustez. Perfeito. Gente, robustez envolve a coisa ficar mais consolidada, ficar mais parruda. Ou seja, ele aguenta mais pancada também, né? Perfeito, Leandro. É isso aí que eu queria ouvir. Então, logicamente, a nível de preço... Então, vamos agora conversar uma coisa que vocês têm que saber na área de manutenção, porque for mexer com manutenção. Você consegue encontrar um manômetro do tipo C de 0 a 10 PSI. Tranquilamente, sem problema nenhum. Do mesmo jeito que você vai conseguir encontrar também um manômetro de 0 a 10 PSI no formato espiral. Com certeza você também vai encontrar. Do mesmo jeito que você vai encontrar também de 0 a 10 PSI no formato helicoidal. Porém, devido a essa estrutura espiral que foi feita aqui, ele ficou mais caro, ele ficou mais robusto. Ninguém faz uma coisa ficar mais complicada se não tiver vantagem, gente. Senão você usa o simples, que é o primeiro ali, que é o C. O detalhe do bordão tipo C é que quando você sofre variações de pressão aqui, você vai ver que aqui C vai ficar tipo assim, abrindo e fechando, pequenininho. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Imagina um compressor. O compressor está movendo. Na hora que ele está compressando, o que vai acontecer com o bordão? Ele vai ficar tipo um C assim, ó, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, toda hora. Né? Agora, se você fizer isso aqui no espiral, quando a pressão vem aqui, ela vai ter que dispersar nesse material inteiro. Então, a variação de vibração desse ponteiro diminui drasticamente. Além disso, né, como você tem uma robustez mecânica aqui na sua construção, o espiral, ele fica... E o espiral junto com o helicoidal, tá? Eu não quero entrar em qual que é melhor dos dois aqui, porque particularmente o helicoidal eu nunca vi na minha vida. Na minha frente, não. Eu já vi o espiral, tá? Eu acho até o helicoidal tá até bem em desuso. Eu posso estar falando bobagem no vídeo aqui na internet. O pessoal fala assim, que professor... Mas eu, particularmente, eu nunca vi um helicoidal, não. Esses dois que eu trabalhei direto e reto. Aí o que acontece? O espiral, ele tem esse lado da precisão. Ele é muito mais preciso porque ele tem esse acoplamento mecânico, a força é distribuída ao longo, a pressão do sistema. Aqui é pouco espaço. Então, por isso que você precisa. Aí você tem que tomar um outro tipo de cuidado. Isso aqui são dispositivos que são colocados no campo. Então tá, você vai colocar aquele para achar uma pressão de um sistema de abastecimento, monitorar, por exemplo, um compressor. Então você tem que analisar. Ó, eu quero simplesmente saber se tem uma determinada pressão. Você vai lá e coloca um manômetro baratinho. Põe lá um bordão tipo C, vai lá custar, sei lá, 30%, 20% de uma espiral do mesmo range e se bobear da mesma precisão. Vai custar muito mais em conta. É por isso que às vezes o pessoal fala assim, mas peraí, aqui eu fiz um orçamento, um é tanto, outro é tanto. Bom, gente, porque existe, logicamente, gente que extrapola o preço, mas existe também o detalhe da robustez. Se você estiver num ambiente industrial, você lá como gerente de fábrica, vai pedir para comprar a peça. Novamente eu vou bater o mesmo botão. Cuidado com o encarregado que for trabalhar com vocês. Se o encarregado for um cara responsável, aí ele vai trocar pela coisa certa, porque você que vai assinar a nota de compra. Então, se ele chegou lá, aí, do mesmo jeito que vocês aprenderam datasheet na eletrônica, existe datasheet na mecânica do mesmo jeito. Então, lá o código é 123527X, você vai lá no software corporativo e manda comprar o 1237X sem problema nenhum.
Se parou de vender esse mercado, aí conversa com o encarregado para arrumar soluções legais e toma cuidado, porque se você trocar um para o outro, você pode autodestruir o dispositivo. E como é que isso aqui é feito? Ou você pode, inclusive, ter erros de medição. Segurança. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Comentários, por favor. Vamos continuar então? Tranquilo? Então, olha só. Além disso, olha só essa tabela aqui interessante. Material do bordão, tá vendo? Você pode ter um bordão de bronze, alumibras, aço inoxidável, bronze fosforoso, cobre, berilo. Gente, o engenheiro de materiais e metalurgistas que descobriu essas ligas aqui, o cara descobriu. Ele estudou para isso. Tá? E aí, né, tem a coeficiência de elasticidade dele aqui, e tem agora aí do lado ali a faixa de utilização. Tá vendo? Ó? 50 quilogramas força por centímetro quadrado. Ah lá, Sistema Internacional de Unidades. Tá vendo? Não é sistema inglês. Se tivesse o sistema inglês, você, opa, então isso aqui é utilizado na Europa. Ah, tem que ser esse range aqui. Porque talvez você vai pegar um equipamento que você comprou. Ah, você tem uma empresa lá que está prestando serviço da Fiat. A Fiat é uma empresa italiana. Eles têm lá os equipamentos utilizados do padrão italiano, que é padrão europeu, está em PSI. Você tem que entender que PSI é sistema inglês. Ah, agora eu tenho aqui sistema internacional. Eu tenho que converter porque eu entendo. Capítulo 2, por isso que eu estou comentando. Por que você aprendeu aquele negócio antes ali? Para você entender, opa, tem dois mundos aqui, eu tenho que falar um mundo com o outro. Eu não posso errar a unidade de jeito nenhum. Não pode errar não, gente. Eu depois vou pegar um vídeo para vocês, eu acho que eu vou até colocar até com o trabalho de vocês lá, de um erro que a NASA fez. A NASA fez um erro, gente, uma empresa lá, que era, acho que do outro lado do planeta, utilizou um sistema métrico diferente do da NASA. E eles não fizeram compatibilidade, não. O foguete foi embora, não voltou nunca mais. Perdeu, cara. Foi tipo um erro elementar, cara. Eu vou tentar achar esse vídeo lá, assim, eu acho que os 10 maiores erros da unidade, feito por cientistas, negócio. Foi um erro tão elementar, gente. Como é que o negócio passou desapercebido isso aqui? Eu vou procurar, eu vou tentar achar para você. Teve também do navio também. Teve um navio, eu não sei o que aconteceu, 1600 alguma coisa. Tinha uma caravela de vários lá, o negócio funciona certinho. Aí na hora que foi passar esse navio, acho que para o outro país, não falou que as medidas eram no sistema inglês, os caras colocaram na medida deles lá, pôs o navio afundou na hora. Entendeu? Acontece isso, eu vou tentar achar esse vídeo aí. Vocês vejam que assim, gente, não é possível. Tranquilo. Comentários, por favor. Never? Então vamos lá. Então outra coisa que você tem que saber em relação ao manômetro é a classe dele. Tá? Então você tem manômetro classe meio, 1, 1,5 e 3. Isso está relacionado ao seu valor de erro. Então, logicamente, gente, o manômetro exatamente de classe 3, ele é um manômetro muito mais em conta que um de classe meio. Então, o classe meio erra 0,5%. Então, você verificar, ó, você tem um range lá de 0 a 100. Então, ele poderia errar 99,5%, mas ele também vai te custar, sei lá, R$1.000, um manômetro desse. Em contrapartida, você tem um outro lá, ó, que vai errar 3% e vai lá, vai marcar lá de 0 a 100, vai marcar 97. Aí vem a pergunta, então eu não vou comprar o de 3. Não, às vezes ele somente para ser ligado na saída do compressor, para saber se existe uma pressão razoável ali, não, você compra baratinho, você não precisa de comprar o primordial, não. Depende da aplicação que você está querendo verificar. Tá? Depende do que você quer fazer. Aí tem outras classes também, vocês depois lê tudo certinho. Aqui, gente, ó, isso aqui é muito interessante e vale a pena comentar. Isso para o pessoal, quem for trabalhar com manutenção, tá? Gente, ó, eu fui um técnico eletrônico, eu formei em 1986, aí eu fui trabalhar na Siemens Portão 87 como técnico instrumentista.
né? Eu formado em eletrônica lá, de repente eu caio numa fábrica de cimento e eu vejo eu mexendo com mecânico, os negócios assim, eu achei muito estranho. Falei assim, nossa, gente, mas eu não estou vendo nada de eletrônica aqui. Aí que eu fui entender que realmente o negócio eletrônico era muito maior, que eu podia mais verificar. Mas um dos serviços que eu tive, gente, era da manutenção em manômetro. Eu consertava manômetro, cara, sabe? Desmontava, pegava eles do campo, desmontava. Aí eu lembro que era, tipo assim, de 2 meses, tinha que pegar os manômetros da fábrica inteira, entendeu? Você tirava ele, colocava um substituto no lugar lá, e aí você deixava ele de um dia para o outro, numa solução de um produto, eu nem sei se ele vende mais, eu acho que deve ter um problema ambiental com ele, que era o Magnus. O Magnus era uma espécie de um sabão, gente, que era uma coisa inacreditável, sabe? Ele não era corrosivo, você pegava o material, jogava no Magnus, e o Magnus arrancava tudo que era gordura. Eu nunca mais, eu disse, esse produto é fantástico, né? Era o Magnus e tal. E aí você jogava no Magnus, então a fábrica era bem agressiva, né? Que tinha muita parte de óleo, de bombeamento, e também tinha a parte também das partículas de pó, né? Porque era cal virgem. Bom, aí rolava o Magnus lá, tudo certinho. Aí você desmontava, aí você tinha que fazer a calibração do medidor, né? Então, eu aprendi lá com o técnico lá, né? Procurar apertar, logicamente, as posições do bordão, daquelas engrenagens lá, para ele poder tentar aliar mais, para ele poder passar no processo de calibração. Eu vou mostrar isso depois para vocês. Mas teve uma coisa que eu nunca mais esqueci na minha vida, e eu queria que o pessoal comentasse aí. Quem já viu no campo o manômetro, e aí você viu, parece que está cheio d'água, assim, quem já viu isso? Fala aí, comenta aí, por favor. Eu já vi. Ah, tranquilo. Mas aquilo lá é glicerina, não? É tipo uma glicerina. Eu falei água para ajudar o povo aí, já que você falou glicerina, então já matou a surpresa. Então é glicerina sim, perfeito. Alguém já reparou manômetros instalados no campo, já teve essa oportunidade de verificar que tem uma glicerina, ele está imerso dentro da glicerina? O Arthur também falou que já, perfeito. Sabia que era glicerina, Arthur? Sabia que era glicerina, ótimo. Então tá. Arthur, eu vi também no... vi no Senai, beleza. Que bom. Ah, no Senai do Horto lá, Arthur? Ou o Senai de Betim mesmo? Evaldo, tá. É só fazer um comentário, tá, gente? Sim, eu sei onde é que é. O Senai do Horto, né, diferente do Lodge ali, né, que está comentando, o Senai do Horto, ele tem um laboratório de instrumentação, gente, que dá inveja a muita escola de engenharia, viu? Nossa, eu acho que é um dos melhores laboratórios que existe de Minas Gerais, é o Senai do Horto. Lá tem inclusive um curso de especialização em instrumentação, tá? Quem for mexer nessa área, eu recomendo fazer esse curso, né? Eu sou engenheiro, mas eu fui fazer um curso de especialização, porque lá tem os laboratórios, sabe? E, nossa, é um sonho. O meu sonho era realmente colocar isso aí no campus também, né? Mas tem os problemas financeiros, etc. Tal. Mas o laboratório de instrumentação do Senai do Horto é uma coisa de sonho, sabe? É uma coisa que você vê o negócio na sua frente, você sabe, você vê os negócios assim na sua frente rodando assim, medindo coisas, mas tudo bem. Então vou voltar lá. Por que precisa da glicerina, então? Quem seria capaz de falar para mim por que precisar de... Inclusive, é um parafuso que você coloca aqui atrás, aqui, gente, aqui na parte de trás do manômetro, você vai lá e despeja a glicerina ali. Quem seria capaz de falar por que precisa de colocar a glicerina no manômetro? Eu sei que tem, agora para que serve, eu não sei não. Ah, cara. E fazer uma pergunta, onde é que você trabalha? O serviço de manutenção dos manômetros é terceirizado ou é feito pelos próprios funcionários da empresa? A gente mesmo que faz. Ah, tá. Você sabia que existe serviço de terceirização? Você Sim. sabia disso? Lá, terceirizado é só os instrumentos padrão para calibração. Aí a gente manda para o laboratório para calibrar e a calibração dos instrumentos de campo a gente mesmo calibra. Ah, tá. Então eu vou te contar um segredinho aqui. Opa, acredite que seja para suavizar o movimento dele. Muito bem, Arthur. Né? Por que precisaria de suavizar o movimento dele? Você tem ideia? Por que, Arthur?
né? Por que precisa de suavizar, digamos assim, né? Então, vamos lá. Olha só. Então, para explicar isso aqui, tem para não variar tão rápido. Mas não seria por causa disso, não. O detalhe é o seguinte, ó, gente, coisa legal. Você comprou um manômetro. Você acabou de comprar ele da loja, com nota fiscal, tudo certinho. Esse gráfico é um gráfico muito interessante, tá? Só para a gente fazer uma conta aqui, aqui a parte de baixo está dado em horas. Uma semana são 168 horas, tá legal? Então, só para comentar aqui, ó, eu tenho aqui mais de uma semana, eu tenho aqui mais de 2 semanas, tá vendo? Então, o gráfico aqui é extremamente... nem é por semana, é mais de uma semana aqui. Se você pegar o manômetro, né, convencional, sem glicerina, ele está 100% útil. Está 100% útil e tal. Lá, em menos de uma semana, ou quase uma semana, ele se autodestrói. Porque a ação que ele tem lá de vibração, por exemplo, de uma máquina, sei lá, uma máquina rotativa, um compressor, ele vai fazer o que o Arthur falou, ele vai ficar variando o ponteiro. O ponteiro vai ficar assim, abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando. E aí o que acontece? Isso desgasta mecanicamente o bordão. Isso desgasta automaticamente as engrenagens de medição. Você perde o manômetro. Aí quando você enche de glicerina, você amortiza logicamente o funcionamento dele. Achei que não é para virar tão facilitar a leitura. Não é por causa da leitura. Ajuda a leitura, mas o objetivo principal é para não destruir o manômetro. Caso ele seja utilizado em sistemas de vibração muito grande. Gente, olha só, muita gente deve estar falando assim, gente, o Web dava uma aula de circuitos elétricos, fazia conta, agora ele está dando uma aula meio de mecânica com eletrônica aqui. O pessoal está falando assim, gente, não é possível. Gente, é preciso verificar que as coisas são interligadas, cara. Entendeu? As coisas são interligadas para poder funcionar. Entendeu? Então, tem gente aqui, entre vocês aí, que vai ter oportunidade de mexer com manutenção. Aí, por exemplo, o Cleiton, ele trabalha com... Ele vai mexer com softwares de manutenção, parada programada, entendeu? Então, por exemplo, para ele é importante saber isso. Porque se um dia ele for pegar um carro que ele vai verificar que tem um manômetro sem glicerina, ele vai lá e chama a atenção do encarregado. Por que aquele manômetro está sem glicerina? Aí, antes o cara fala assim, por que tem glicerina? Por causa da vibração. Aí você vai lá dar um show técnico também. Ou dentro da educação, gente. Nada para humilhar. Você chega lá e explica, não, porque tem isso aqui, tal. Sabe, que uma coisa é verdade, gente. Tem gente que não sabe por que coloca glicerina no manômetro. Pessoal da mecânica não sabe. Eu aprendi isso porque eu tive realmente um cara que me ensinou muita coisa. Onde eu trabalhei, o cara me ajudou demais. Eu não devo muito essa parte dele. E ele me explicou. Eu falei, não, qual a vibração mecânica. E foi esse detalhe aí, tá? Então, gente, quando você monta o manômetro, aqui na parte de trás dele tem exatamente, às vezes, um parafuso, né? Que aí você pega uma bombinha e despeja a glicerina. A glicerina ocupa tudo, você procura tirar o ar lá, e aí dá a impressão que ele tá cheio, tá? Então, Arthur, é assim também para melhorar a leitura, mas é principalmente por causa do fator vibração para ele não se autodestruir. Tá beleza? E aí, olha que detalhe interessante. Não adianta nada você detonar a eletrônica, sendo que a mecânica destruiu o processo. Como é que você vende um equipamento desse? Né? Você fala assim, bicho, eu desenvolvi, eu utilizei processamento de sinal, eu achei a pressão, né? Eu montei o dispositivo lá indutivo, que vai pegar a variação da permeabilidade do indutor, que vai achar lá. Mas o sistema se autodestrói em uma semana. Então não adianta eu ter desenvolvido o produto, não. Não, você fez um produto que não compensa. Então, esse tipo de bagagem que tem que ter, né? Para quem for mexer com desenvolvimento. Igual eu tô falando, para manutenção não, é manutenção aplicar, mas é entender as regrinhas que tem também, para poder verificar isso aí também. Tá bom? Então vamos lá então. Comentários? Tá tudo tranquilo aí, gente? Como é que é? Tranquilo. Tá, então vamos continuar então. Aí existe também o manômetro de pressão diferencial. Tá?
Então, olha só, eu tenho aqui 2 bordões, tá vendo? Ó? Aí o que acontece? São 2 bordões do tipo C, né? Então, um tipo vai puxar aqui para o meu lado, para o lado esquerdo, digamos, e o outro que vai ser aplicado vai puxar para o lado direito. Isso aqui vai virar uma espécie de um cabo de guerra, entendeu? E o resultado daquele deslocamento do ponteiro, gente, vai ser a diferença das 2 pressões, tá? Então, se o lado da direita está marcando 10 e o lado da esquerda está marcando 5, então 10 menos 5 quer dizer que ele deveria marcar no ponteiro o valor 5. Né? Se um está marcando 10 e o outro está marcando 3, 10 menos 3 vai marcar 7. Então seria 7 PSI, 7 kg. Então ele tem uma função de achar pressão diferencial. Para que eu preciso de pressão diferencial? Porque com pressão diferencial eu encontro vazão. Então olha que coisa legal. Então esse dispositivo que vocês estão verificando aqui, agora você imagina ele ou com capacitor, ou ele com resistor, ou ele com indutor, dependendo do desenvolvimento que alguém fez. Se já foi feito, o pessoal da manutenção vai lá, compra e aplica. Quem for mexer com desenvolvimento, fala assim, opa, então foi feita uma pesquisa, achou qual que é o melhor material, tal. Aí o que acontece? Se esse aqui está me dando o R, que é a pressão mais baixa, que é a pressão mais alta, se eu colocar esse aqui num duto, né, aí eu posso colocar uma tal de placa de orifício. Você fala assim, que isso? Placa de orifício? Você vai colocar uma placa de orifício. É o que a gente vai ver, primeira aula de vazão. A gente vai colocar uma placa de orifício. É uma chapa com um furo de aço inoxidável. Que isso, Elton? Você vai explicar isso, vô? Você souber que uma placa com um furo consegue fazer para eletrônica, você vai falar assim, gente, não é possível. Aí coloca aquilo ali, aí você coloca um duto antes da placa e outro depois da placa. O que vai acontecer? Você consegue exatamente achar a pressão diferencial. Com a pressão diferencial, você vai conseguir encontrar a vazão. Por quê? Vai variar o capacitor da entrada, vai variar o capacitor da saída, vai variar a resistência da entrada, vai variar a resistência da saída, vai variar o indutor da entrada, vai variar o indutor da saída. A combinação desses indutores vai gerar um ρ de corrente ou um V de corrente, ou uma impedância. A soma dessas impedâncias lá, jogou no circuito lá, pum, você achou a vazão que está passando aqui, é X litros por segundo. Pronto, acabou. O que a gente vai verificar? Vamos aguardar. Perfeito? Comentários, por favor? Bom, tranquilo, então posso seguir. Beleza, então vamos lá. Então, não confunda manômetro de pressão diferencial, porque ele pode ter 2 bordões com um manômetro duplo. Tá? Manômetro duplo é uma questão de montagem, tá? Ele tem 2 entradas também, né? Ele tem um com ponteiro preto, outro com ponteiro vermelho, por exemplo. E lá ele tem 2 escalas. Uma escala preta e uma escala vermelha. Tá? E são instrumentos. É um instrumento único, né? Mas ele possui 2 leituras de 2 sistemas diferentes, tá legal? Então não é para confundir isso aqui, não. Isso é uma questão de ficar mais em conta, né? Para você não ficar gastando manômetro toda hora, né? Você usa um que tem função dupla, tá? Mas ele não é objetivo de fazer conta matemática, não. Diferente do diferencial. Beleza? Então tá. Outras coisas que são interessantes também, né? Porque às vezes vocês têm que arrumar uma solução para medir, né? Ou, por exemplo, imagina alguém aqui que esteja trabalhando no lugar lá e fala, nossa, a gente não consegue controlar aquela situação. Se tivesse um controlador de pressão ali, eu encontraria, podia jogar, injetar o material. Pô, ninguém nunca pensou nisso, vou desenvolver um equipamento para isso. Tá? Então, uma das maneiras que você pode evitar a destruição do equipamento é usar a selagem líquida. O que é a selagem líquida? Do mesmo jeito que a glicerina foi utilizada para tirar a vibração, você pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse tanque aqui, esse sistema aqui que está com uma pressão extremamente alta, podemos imaginar que, inclusive, pode ser dentro de um forno. Sei lá, o negócio tá pegando fogo lá dentro, você tá entendendo? O negócio tá horroroso lá, e tá gerando aqui tanto de gás tóxico. Você precisa de achar pressão ali dentro. Então,
uma maneira que você faz, você coloca um pote de selagem e você coloca glicerina. Então aqui você enche de glicerina e a glicerina entra por dentro do bordão. Eu não, olha só, o manômetro aqui, ele tem a glicerina que vai proteger ele da vibração e do desgaste dele. Aqui é diferente, você está usando a glicerina num pote de selagem que vai ocupar dentro do bordão, para justamente os gases que vêm aqui, ele simplesmente vai contaminar a glicerina. Olha lá, e contamina a glicerina, então ele vai aumentar, ou fazer isso aqui descer um pouquinho, o ponteiro marca a pressão, mas ele não foi destruído por tudo. Você também pode usar um sifão também, tá? Dependendo da situação, em vez de você usar um pote de selagem, que pote de selagem dá para dar manutenção. O sifão, ele ficaria uma coisa mais igual que a gente utiliza no banheiro, na pia da cozinha, né? Tem essa envergamenta aqui para não voltar o cheiro do esgoto da rua, né? É por isso que existe o sifão, tá? Mas o pote de selagem, ele é uma solução mais fácil de manutenção em relação ao próprio sifão. Comentários, por favor, como é que tá aí? Né, Herbert? Tudo tranquilo? Ô, Herbert. Oi, sim, pode falar, Leandro. No caso, é só entender, mas por que utiliza a glicerina, assim, existe outro líquido que pode ser utilizado sem ser glicerina? O que eu sei é o seguinte, a glicerina, ela é utilizada até para fazer sabão, né? Eu sei que ele não é corrosivo, tá? Então que faz até bem para pele. Eu estou falando aqui bem de cosmético aqui, tá, Leandro? Uhum. É meio cosmético aqui. Então eu sei que ele não é corrosivo, ele é transparente, então ele não atrapalha a leitura, e é um produto que acredito que seja barato, tá? Se você colocar água, eu acredito que a água gera uma reação química que vai começar a oxidar, entendeu? Então a glicerina, ela é famosa por causa disso também, tá? É ração industrial, é glicerina industrial, tá, gente? Não é a mesma glicerina de cosmético, não, tá? Então, no meu ponto de vista, tá, Leandro? Eu acredito que seja. Não gera corrosão, tá? Ela até protege também essa situação. É transparente e tem um preço legal. Eu acredito que seja isso. Porque a água mesmo. A viscosidade, muito bem, obrigado, Arthur, concordo com você, a viscosidade também, ele tende a aproximar mais da água, né, então ele não tende a atrapalhar esse aspecto aí. Então, por que a glicerina, Leandro? É porque alguém testou, é econômico, é viável, e tem um lado ambiental também, né, Leandro? Eu não sei se quando você tem que dar manutenção, quando você vai jogar fora essa glicerina, se ela é boa ou ruim para o meio ambiente, sabe, tem esses aspectos aí. Tá? Então, tudo é analisado. Tá? Tranquilo, cara? Tranquilo, obrigado. Tá, já. Então, vamos continuar então. Gente, aqui uma instalação mecânica, vamos pular, que não interessa. Vamos agora para um outro tipo de manômetro. Então, olha só, a gente gastou isso tudo para explicar um bordão C, cara. Né? E agora vamos evoluir. Então, olha só. Então, como a gente verificou, inclusive aqui explicado aqui, o manômetro do tipo Bordeaux C, ele tem um material aqui, tá vendo? Alumibras, aço inoxidável, cobre berilo. Então, isso aqui são coeficientes de elasticidade que precisa de uma pressão muito alta. Tá vendo só? Liga de aço, olha lá, 700 kg força por centímetro quadrado. Então, você imaginar que a sua unha é quase 1 centímetro quadrado. Você está colocando quase meio carro ali, ó. Né? Você pegando peso de meio carro e colocando ali num cubinho de 1 por 1. Então é uma pressão muito alta, cara. Entendeu? Então, o que acontece? Então, essa pressão alta é porque na criação do Borton, você utilizou ligas que suportam essa pressão. Tá? Agora, imagina que você precisar de achar pouca pressão. Pressões menores. Vou falar pouca pressão, pressões menores. Ué, se você aplicar uma pressão mais baixa, por exemplo, num bordão de aço, o ponteiro nem excita. Ele nem excita. Aí vem aquele lá, eu falei para vocês, ó, agora vou mudar o range. Porque o range que eu estou falando é um range de pressão muito alta. Sabe? É coisa parruda. Entendeu? Mas agora não, eu tenho que achar pressões mais baixas. Então, se eu tenho que fazer pressão mais baixa, eu tenho que criar um outro tipo de sistema para isso. E isso foi desenvolvido, aperfeiçoado, tal, que gerou o manômetro de diafragma.
Tá? Então, o manômetro diafragma, ele tem esse comportamento aqui. Eu gosto mais desse desenho aqui, quer ver? Ó? Esse desenho aqui que eu acho que é o mais legal de todos. Tá? Então, essa membrana aqui, gente, é como se fosse um balão. Ué. É muito simples. Se você chegasse, por exemplo, lá no manômetro e tentasse soprar, né? Você pegou o manômetro, você está querendo fazer a pressão estática na sua boca no manômetro. Se você tentar soprar um manômetro, não vai nem deslocar o ponteiro. Por quê? Porque ele é de metal. Você não consegue gerar uma pressão na sua boca para fazer isso aqui. Agora, quando você pega e sopra um balão, o balão infla. Por quê? Porque o material da borracha, ele está próximo da pressão que você consegue injetar na sua boca. Então, logicamente, pressões baixas do jeito que a gente está falando aqui, você vai utilizar uma membrana. É uma membrana bem feita, né? Que ela suporta essa parte de variação de pressão. E aí, o que a gente tem aqui? Ó? Olha lá. O que vai acontecer é o seguinte, ó, mesmo princípio. Eu quero achar a pressão estática e não é a pressão dinâmica. Então, a pressão estática vem aqui. Se tiver na situação zerada, essa haste aqui, ela vai ficar no ponto central aqui, ó. E ela ficando aqui no ponto central, não houve nenhuma ação de pressão. Então, o ponteiro vai ajustar a mecânica e vai marcar 0 aqui, por exemplo. Ó. Ou 0 está aqui, ou 0 está aqui embaixo. Não sei onde é que está vindo aqui, não. Quando começar a vir a pressão, aí a pressão vai aplicar nessa coeficiente de elasticidade dessa membrana, né, dessa borracha, vamos ser mais direta aqui, né? E aí isso vai começar a gerar essa envergadura aqui, né? Ó, vai começar a pressão estática, vai começar a envergar essa membrana. Ela vai empurrar uma haste. Uma vez que ela empurra esse haste aqui, o ponteiro vai deslocar diretamente a pressão estática, veio aqui, com um deslocamento angular lido ali. Tá? Então, olha só, aqui do lado, a gente tem a mesma ideia de procedimento. Só que agora você está utilizando o quê? Eletrônica. Tá vendo? Ó? Mesma coisa. Você pegou a parte mecânica, você fez uma conformidade elástica, você aplicou a pressão estática, e aí essa haste aqui, ela vai mudar a permeabilidade deste indutor. Se eu jogar uma corrente elétrica alternada nesse indutor, ele vai gerar um fasor, que isso vai gerar uma impedância, porque a impedância é a resistência, mas é a reatância indutiva. Se eu variar a indutância, se eu variar a permeabilidade, eu estou variando a indutância. O que é reatância indutícia? 2πfL. Se eu variei o L, então eu vou variar a reatância indutiva. Variei a reatância indutiva? Variei a impedância. Se eu joguei um sinal senoidal dentro desse circuito, eu tenho um valor eficaz. Se for uma senoide pura, né, gente? Ele tem um valor eficaz. Valor eficaz dividido por impedância me dá corrente fasorial. Eu excito isso no equipamento, aí vai lá e fala assim, opa, é tanto para mais ou tanto para menos. É tanto para mais ou tanto para menos. E aí, verifica. Tudo bem aí, gente? Como é que é? Tranquilo, tá dando para pegar. Joia, entendido. Tá. Então, vamos lá. Então só para novamente reforçando, quem for mexer com manutenção, existe um sintoma muito típico quando tem um problema no manômetro tipo diafragma. Ele estoura, né? Porque o que vai acontecendo? A pressão vai aumentando, diminuindo, e aí o que acontece? Essa membrana, ela relaxa e ela rasga, ela fura. Isso é normal. Aí você dá manutenção, né? O técnico mecânico já está careca, sabe isso. Ele desmonta o manômetro e troca essa membrana. É como se fosse uma película, né? Ele abre, troca a película e tem que fazer talvez um ajuste de calibração lá para voltar à situação normal e a coisa funciona, tá? Mas quando ele estoura, dá até um assovio, assim, ó. Eu falo assim, opa, arrebentou uma monte de membrana ali, tá? Logicamente,
Se isso aqui for eletrônico, lá na sala de controle vai apontar algum tipo de erro. Por quê? Porque a membrana não está mais atuando no sensor, né? Que agora é o quê? É o meu indutor. Então, se o indutor mandou um sinal parado, o cara lá da sala de controle fala assim, opa, eu estou tentando fazer uma ação aqui e eu não estou conseguindo achar a pressão aqui, ó, tem um erro aqui, aí gera uma ordem de serviço, essa ordem de serviço cai exatamente no gerente de produção, aí vem uma cópia para o gerente de manutenção, nesse caso aqui era o professor Albert, que era gerente de manutenção de uma fábrica, né, que aí lá e vinha um relato aqui, ó, não está funcionando o sensor, o indicador de pressão. O cara da sala de controle nem sabe o que é diafragma, ele não sabe que existe ar, ele não sabe nada, ele só sabe, ó, parou de funcionar, aqui e tal, deu 5 horas lá, ele bate enter e vem o outro cara para substituir ele na situação. Nós da manutenção, não, a gente tem que ficar depois de 5 horas para botar o negócio para rodar. Não tem coré, gente. Não tem mesmo, tá? Que isso acontece aí, tá? Então, para pressões mais baixas, né? Então, o manômetro de diafragma, ele dá problema sim, tá? Ele estoura, né? Porque ele fica abrindo e fechando, mas ele dá um apitozinho, uma coisa bastante comum. E, logicamente, escapa também o ar comprimido, normalmente eu usava ar comprimido, né? Do que ele estava medindo lá. Isso é um sintoma bastante clássico também. Aqui tem um outro desenho, também muito bom, eu gosto desse desenho. Gente, na verdade, essa apostila aqui é um conjunto de apostilas que eu fui montando na internet, tá? Para poder verificar, muito legal. Tá vendo? Ó, ele pega a pressão estática, aqui tem o diafragma elástico e tem uma haste aqui, né? Então, à medida que vai injetando a pressão estática na membrana aqui, vai deslocando a parte do ponteiro ali, tá? E se quiser fazer eletrônico, aqui tá indutivo. Mas pode ser que um fabricante quis colocar ele capacitivo. O outro lá pode ser que ele quis que fosse resistivo. Depende do desenvolvimento. O cara comprovou, achou melhor. Né? A gente não está aqui para discutir isso. Tá? Tem que discutir que a coisa funcionou. Outro tipo de manômetro que a gente tem aqui agora, que é o manômetro do tipo Foley. Então, assim, para pressões ainda até menores ainda. Tá? Existe mais casos de aplicação, a gente tem o Foley aqui. Tá? Então, né, a pessoa fala, é um acordeon. Então, tá, gente. Bom, vamos falar um pouco melhor aqui. O que acontece aqui? O que acontece é o seguinte, no desenho mecânico, essa parte aqui é uma parte fixa. Tá legal? Ela é uma parte fixa. E aí você tem aqui, nessa parte fixa, ligado a um ponteiro. Então, esse ponteiro ele pode vir para cá ou ele pode vir para cá. Em contrapartida, você tem uma mola aqui que está em corte, ela está empurrando o Foley para fazer essa parte aqui ficar encostada na parte fixa. E aí você tem uma pressão que você injeta dentro do Foley, o Foley pode abrir, como se fosse um acordeão mesmo. Entendeu? Então, olha o que vai acontecer. Se eu tiver pressão zero, como é que é montado na prática? Aí está o detalhe, que tem que ter o técnico especializado, que é o cara que vai montar, que ele vai seguir uma ordem de manutenção, né? Tem softwares aí que, estou falando em empresa, vão cá, ISO, nem 9.000, ISO 81.000, digamos assim, uma empresa que não erra, né? Toda vez que existe um defeito, tinha que soltar um procedimento de manutenção, né? Porque não é todo mundo que chega no lugar lá sabe como é que a coisa funciona. Eu lembro isso claramente, que foi um caso que eu aprendi com um encarregado que eu tive. Eu tinha um encarregado quando eu trabalhei numa empresa de fundição, o cara era muito bom. Nossa, eu conversava e aprendi muito com ele, porque às vezes você tem que, né? Teve uma vez, olha só o que aconteceu. Tinha um encarregado antes, né? E a gente falou, a gente tem que dar manutenção nesse silo aqui, nessa panela aqui de fundição. E aí o que aconteceu? Né? Tinha 4 parafusos. Gente, os parafusos eram do tamanho mais ou menos de um palmo, né? Tinha que ver com aquelas ferramentas grandes lá, né? A porca no parafuso, uma porca, né? E tinha um auxiliar de mecânica lá, gente. O cara tinha uns 2 metros de altura, gente. O braço do cara era maior que minha coxa, cara. Assim, nossa, dá até medo de ficar perto do cara. E o negócio do cara, sim, senhor.
O cara tinha uma força, gente. Nossa, eu olhava assim, nossa, esse cara aí... Bom, aí o encarregado da parte da manhã, o que ele fez? Vai lá e aperta aqueles parafusos lá. Aí chegou esse cara, eu nem lembro o nome dele, chegou lá e... né, pegou, eram 4 parafusos, tá, gente? Então, ele foi lá, apertou 1, 2, 3, 4 e tal. E aí, chegou de tarde, entrou outro encarregado. Aí o outro encarregado veio assim, seu Elton, posso conversar com o senhor? Eu falei, não, pode, senta aí, vem cá. Não, é porque vai dar um problema ali. Não, qual que é o problema? Pode falar, isso aí, como é que é? Não, é porque eu trabalhei no... Não, você trabalhou, qual que é o problema? Eu também, tem hora que eu falo assim, me fala logo o problema, que... Não, é porque você pode me acompanhar aqui, pô, acompanho certinho, vou lá. Aí eu fui lá embaixo e tal. Aqui, tá vendo, ó? Foi apertado os parafusos no sentido horário aqui, né? Ou seja, pegou um, depois o primeiro parafuso pegou do lado, depois pegou o outro, depois pegou aquele ali. Tá vendo? Tá dando um desalinhamento ali, você tá verificando? Realmente tem um desalinhamento ali se a gente olhar no olho, você tem um desalinhamento. Pois é. O que tinha que fazer era o seguinte, você tinha que pegar o parafuso que está no 0 graus, você dava 2 voltas nele. Aí depois você ia lá no parafuso 180 graus, dava 2 voltas. Depois você dava 2 voltas no 90 graus e 2 voltas no 270. Aí você distribui exatamente o alinhamento e o negócio fica centralizado. Eu falei, perfeito. Aí quando você aprende com o cara, eu falei assim, nossa, você está correto. Não, é porque a gente fazia isso onde eu trabalhava. Tal. Não, você está correto. Você está correto. Mas por que foi feito isso? Porque não tinha procedimento. Sabe? Tem muitas empresas que utilizam a ordem de serviço, mas quando cai na mão do funcionário não tem um procedimento. O que seria o procedimento? Tinha que vir um documento, um PDF, que chegasse para o cara aqui, ó. Manutenção do coisa isso aqui. Pegue a ferramenta tal. Pegue exatamente, mande desligar tal equipamento, tal. Sabe? Isso chama-se procedimento de manutenção. Para cada serviço que existe numa fábrica que for mexer com manutenção aí, põe isso na sua cabeça. No Brasil não tem isso não, mas fora do Brasil isso é a coisa mais normal que tem. Que aí o cara olha o procedimento de manutenção. Ninguém tem obrigação de saber como é que funciona tudo, não. Aqui no Brasil é uma coisa engraçada, parece um desafio, eu sei mais do que eu sei do que o outro. E quem sai prejudicado é exatamente todo mundo. Porque aí o cara aprende o procedimento, ele guarda as informações, só eu que sei fazer isso aqui, isso gera um problema muito sério, tá? Aí a gente chamou o cara de novo, o cara lá dos quase 1,90 m, 2 metros de novo, o cara distorceu tudo, né? Sim, senhor, seu Elton. Nossa, eu falei assim, nossa. E o cara ficou, bicho, tirou tudo certinho assim e tal, depois ele vai 2 voltas ali, 2 voltas, ficou alinhadinho, eu falei, e o cara ficou depois do horário. Eu paguei a hora extra pro cara dos 1,90 lá. Eu paguei a hora extra. Não, você vai receber sua hora extra aqui. Obrigado, seu Elton. É desse jeito. E na base da educação, entendo os limites das pessoas, que é o mais importante de tudo. Tá? Pessoal, é o seguinte, esse cápsula aqui está em desuso, não precisa verificar isso aqui, pode esquecer. E aí, na aula de semana que vem, a gente termina essa parte de pressão e eu acho que já dá para chegar até vazão também. Tudo bem aí? Porque já deu 8h40. Alguma sugestão, algum comentário? Tranquilo, valeu. Tá, beleza, tal. Deu para entender bem? Beleza, Arthur, obrigado também. Tranquilo, não tô achando estranho. Tá indo de boa. Sem saudade de conta nenhuma. Não tem saudade. Não, do jeito que tá aí tá bom demais. Pode ser assim mesmo. Não, eu procuro passar até experiências profissionais que eu tenho e em relação a exatamente de como é que as coisas são feitas, né, gente? Tal, né? Então, é bacana, aí a gente vai ligando uma coisa com a outra, então é muito bom isso. Porque agora, não, depois que terminar a instrumentação, aí praticamente vocês já estão quase engenheiro, né, gente? Então, aí sapeca o negócio tudo certinho, vai dar certo. Então, gente, eu agradeço a presença, né? Aguardo vocês segunda-feira. Abração, então. Eu já estou disponibilizando. Eu já tenho algumas aulas lá, né? Eu acho que tem gente lá que tem que ter cadastrado no meu canal lá, tá, gente? Para ficar mais fácil também. Ok, então. Abração para vocês.
Valeu, Albert. Boa noite. Boa noite.